Olá a todos, meu nome é Ricardo e na aula de hoje vamos tratar um pouquinho de Fireworks. Há muito tempo que eu não fazia aí uma aula de Fireworks, mas vamos aprender como criar botões personalizados, como esses que você vê aí na sua tela. Então você pode, com um pouco de criatividade, com um pouco de junção de elementos aí, criar botões bacanas para colocar no seu site, no seu blog, seja um botão de download, seja outro botão qualquer. Então você pode utilizar a técnica para criar qualquer tipo de botão e ele vai ficar com uma aparência bacana, com um efeito bem legal aí no seu site, no seu blog. Então aqui tem alguns exemplos na tela que eu fiz já. Logicamente que aqui eles estão num tamanho maior, dá um F12 aqui, ó, eles estão um tamanho maior um pouco para poder visualizar bem, mas deixando ele um pouquinho menor ele vai ficar bacana, vai ficar com um efeito bem legal também. Então o que que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um novo documento. Vou criar ele aqui pode ser de 500 por 500. Vou deixar ele com um fundo branco para visualizar melhor aqui. E vamos criar o nosso primeiro botão. Então eu vou mostrar como criar um deles e depois a gente duplica e só altera as cores para vocês verem como é que funciona. Vamos pegar a ferramenta aí Rectangle Tool. Vamos criar o nosso botão. Vou clicar aqui e arrastar na minha tela, fazer mais ou menos aí uma divisão que sobra aí umas bordas na tela. Deu aqui no meu caso, então 380, vou fazer 65 aqui para arredondar o tamanho. A cor de preenchimento, você vai escolher um gradiente linear. E daí vamos fazer aqui um tom mais claro na parte de cima. Então eu vou escolher aqui um tom 00 CCFF na parte de cima. E na parte de baixo um 0066FF. Então vamos fazer um tom aí de azul para azul, de um claro para um escuro. Só que esse de baixo aqui, ó, a gente vai dar uma clareadinha um pouco nele, ó. Um pouquinho mais claro, só para não ficar tão escurecido. E está aí o nosso botão. Segunda coisa que a gente vai fazer é arredondar um pouquinho os cantos dele, que ele está aqui quadrado. Então eu vou selecionar ele, vou vir aqui em Roundness, vou colocar aí 25, vamos ver como é que fica. Ó, bacana, já ficou um botãozinho com estilo bem bacana aí para a gente trabalhar. Agora a gente vai aplicar uma pequena sombra, então vamos vir aqui em Drop Shadow, vou colocar aqui uma sombra de 2 no tamanho dela e de 1 na questão da dispersão dela aqui, no softness, e o resto vou deixar tudo padrão. Ó, já dá um efeito bacana, fica uma sombra pequenininha aí e bem discreta, mas a gente vê que tem a sombra. Se você quiser aumentar um pouquinho, então você pode testar aí, por exemplo, com 3 para ver como é que fica, como é que você vai, se você vai gostar ou não. Se você colocar 13, então indica que você diminua a opacidade da sombra. Vamos colocar aqui, por exemplo, 45, para não ficar muito escura essa parte de baixo, né? Então 45 aqui já ficou bacana com 3 de sombra. Bom, está feito o nosso botão principal. Agora a gente vai escrever o texto então que a gente vai utilizar. Vou escrever aqui download, que é o texto que eu estou usando, mas você pode fazer outros textos. Ajustar a fonte aí, vamos ver 50 como é que fica. Muito grande. Deixa eu até trocar essa fonte aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aí que fique bacana. Vamos ver uma outra fonte aqui. Eu acho que vai ficar aquela mesmo. Esta aqui. Só deixa eu tirar esse negrito. Aumentar um pouquinho a distância entre as letras aqui para 110%. Dar uma dispersada. Posiciona o teu texto mais ou menos. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos colocar 120% para as letras ficarem mais distantes. Posiciona o teu texto de uma maneira a dividir o espaço acima, abaixo, antes e depois do botão. Podemos aplicar um Drop Shadow nele também. Drop Shadow. Vamos colocar aí um Drop Shadow de 2. E aqui no Softness vamos colocar um só para dar a impressão de sombra. Ó, já está aí o nosso texto. Se você der um F12 para visualizar agora, ó, como é que está ficando aí o botão. Já está ficando bacaninha, com uma cara bem legal. Agora a gente vai fazer o divisor aqui dos nossos setores, digamos assim. Então com o zoom eu vou aproximar um pouquinho aqui. Vou pegar a ferramenta Line, vou criar uma linha
segurando o Shift aí para fazer uma linha reta, né? Vou fazer uma linha aqui. Passou um pouquinho do azul, então eu vou reduzir um pixel dela aqui para ficar só dentro da parte azul, a linha, certo? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e uma seta para o lado para ficar uma ao lado da outra. A primeira aqui eu vou fazer ela na cor branca e a segunda na cor preta. Seleciono as duas linhas, Ctrl G para agrupar. Opacidade aqui eu vou colocar um 10%, vamos ver como é que fica. F12 para visualizar. Ó, já está dando aquela impressão de profundidade. Ó, parece que eu estou cortando o botão aqui, ele já dá a impressão de profundidade. Então já está feito. 10% ficou bacana para mim aqui. Se você quiser, você pode testar, você pode mudar como ficar melhor. E agora vamos fazer aquele ícone de download aqui do lado. Vamos posicionar um pouquinho mais para cá esse divisor. Vamos pegar aí a Ellipse Tool com o Shift pressionado para fazer uma elipse perfeita, né? Fazer uma elipse mais ou menos aqui do tamanho que eu preciso. A cor vai ser branca mesmo. Posiciona ela ao centro do seu objeto aqui. Tenta dividir o espaço entre o separador aqui e a borda dele também, para ficar mais ou menos parecido, né? Podemos colocar uma setinha de download nesse caso aqui, ou então você pode fazer um outro item, né? Se você quiser fazer um outro tipo de seta, alguma coisa nesse estilo, você pode fazer. No meu caso, como eu estou usando o exemplo do download, eu vou fazer uma setinha de download. Aqui, minha setinha, vou pintar ela de preto para diferenciar aqui. Vou inclinar ela 90 graus, girar ela 90 graus, desculpa. Posicionar ela ao centro aqui da minha elipse. Com ela selecionada, mais a minha elipse selecionada, eu vou lá em Modify, Combine Path, Punch. E ele vai furar, ele vai fazer vazado esse item aqui. Agora basta eu aplicar aqui um Drop Shadow de 1 e 1 também, só para parecer que tem uma sombra. Deixa eu reduzir o zoom aqui. Dá um F12 para visualizar. Ó, ficou muito grande aqui o ícone, a gente vai ter que reduzir ele um pouco, tá enorme, tá ficando feio aqui. Então a gente vai selecionar ele aqui, eu tenho 58 por 58, eu vou colocar aqui 55 por 55, ainda muito grande. Então vamos colocar 50 por 50. E agora a gente posiciona então novamente ele ao centro aqui do objeto e divide o espaçamento. F12 para visualizar, bacana. Ó, tá aí o nosso ícone, tá perfeito já. Ó, tem sombra, tem o nosso íconezinho aqui na lateral, o nosso texto, a divisória ali no meio, que ficou muito para um lado. Vamos colocar essa divisória mais para cá um pouquinho e esse ícone mais para cá um pouco. Vamos dividir esses espaços aqui, ó. F12, tá aí o nosso ícone, ó, feitinho, estiloso, basta que você fatie ele, use com CSS como você preferir. E para fazer de outras cores, então, mais simples ainda. Vou selecionar aqui tudo, Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar ele para baixo aqui uma vez, Ctrl C, Ctrl V, duas vezes, Ctrl C, Ctrl V, mais um aqui embaixo. Então, para fazer outras cores, você seleciona aqui o retângulo, vem aqui no linear, escolhe a cor que você quer. Vamos fazer um aqui, ó, um amarelinho, partindo para um laranja. Vamos pegar outro aqui, vamos fazer um verdinho fraco, partindo para um verde mais escuro. E vamos pegar outro aqui e vamos fazer, deixa eu ver uma cor aqui. Vamos pegar pode ser aqui de um vermelho para um vermelho. E daí a gente pega esse vermelho de cima aqui, ó, abre o Sys Color Picker, clareia ele um pouco. E este daqui de baixo a gente clareia um pouquinho também para não ficar tão diferente. Ok, olha só os nossos botões, ó, cheio de estilo, muito bacana para você usar no seu site, no seu blog. Ó, deixar o zoom em 100%, você consegue visualizar bem. Então você pode usar no seu site, no seu blog, aí na sua página, pode fazer diversos botões, criar ícones diferentes como você quiser e utilizar à vontade, então, que vai ficar bem estiloso e vai chamar mais atenção então para os menus ou para as seções dos seus posts aí onde tenha que baixar um arquivo, onde tenha que ter uma interatividade com o usuário.
Essa foi minha dica de hoje. Espero que tenham gostado da aula, espero que aproveitem e até mais.